Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Alinhando a nossa vida com o Senhor, alinhando a nossa vida com a realidade da vida descrita nas Escrituras, tendo uma cosmovisão correta do mundo ao nosso redor e do que Deus quer que nós vejamos dentro de nós, ao nosso redor e conhecendo verdadeiramente o Senhor e aquilo que Ele fez. Bem, nós estamos conhecendo um pouquinho mais de ciência e fé. E no programa de hoje temos a alegria de ter alguém muito especial conosco, que é o Carlos Júnior. Nós estaremos conversando sobre a natureza do homem. Quem é o ser humano? Somos um animal racional? Quem é o ser humano? Somos alguém totalmente mau ou alguém totalmente bom? Como é o homem? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, vamos ver o que a ciência nos fala, vamos ver a revelação, a verdade, a natureza do homem. Então, não saia daí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que é muito importante termos bem definido quem nós somos, a natureza humana como ela é. Será que a natureza humana é decaída? Será que a natureza humana é boa? Como será que Deus nos fez? O que aconteceu com o ser humano? Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isto e entram em seitas, em heresias, em religiões as mais variadas, que querem dizer que o homem é bom, ou que o homem é totalmente mau, ou que não tem mais jeito para o homem, ou que o homem vai conseguir a sua própria salvação. Nós vamos ver que a natureza do homem, conhecendo quem ele é, nós vamos entender como Deus nos fez, por que Ele nos fez e o que Ele faz para redimir o homem. Como Deus nos criou, para que Ele nos criou e como são os passos que o Senhor nos dá para conhecermos a verdade. Bem, nós temos a alegria de ter conosco o Carlos Júnior. Carlos faz parte da TDI, da Teoria do Design Inteligente, onde vários cientistas cristãos aí estão para mostrar a importância da palavra de Deus, a importância de estarmos alinhados. Então, com vocês, Carlos, para falar sobre a natureza do homem. É com você, Carlos. Olá a todos que estão assistindo ao Alinhando aos Ponteiros dessa semana. E hoje o tema é muito bacana para a gente conversar hoje aqui. É um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre a natureza do homem. Gente, esse tema é extremamente fundamental, de uma importância assim, fora do comum. Mas vale ressaltar que não é um tema que é debatido há pouco tempo. Muita gente acha que a natureza do homem é algo que faz pouco tempo, essa geração que está debatendo se o homem é bom, o homem é mau, se existe verdade, se não existem. Mas não. Gente, pasmem, isso é um debate extremamente antigo. Desde que o homem é homem, ele debate sobre se ele é bom ou ele é mau. A grande questão é, desde que as sociedades se reuniram, desde que o homem começou a viver em sociedade, começou várias situações onde o homem começou a questionar se ele era bom ou se ele era mau. Então nós vamos tratar um pouco dentro de algumas filosofias, de alguns pensadores da época e tentar debater um pouco sobre essas possibilidades. Se o homem é mau ou não. Vamos lá, vamos começar. Eu tenho aqui para mostrar para vocês o pensamento, por exemplo, do Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel tem um livro muito famoso chamado O Príncipe. E ele tem um posicionamento extremamente, digamos, autoritário, esse camarada aqui. Não gostava muito das democracias, hein? Mas vamos perceber o que ele vai falar aqui. Ele vai dizer o seguinte, o homem é mau por natureza, a menos que ele precise ser bom. Se você pensar por esse lado, vai fazer sentido. Por quê?
O homem é mau por natureza. Ele só vai fazer aquilo que ele achar que é bom, certo? É isso que o Maquiavel vai dizer. Por exemplo, se ele vê algum benefício em fazer o bem, ele vai fazer. Vamos supor, eu vou ajudar alguém, mas assim, se eu ajudar essa pessoa pode me ajudar depois. Então, assim, eu vou sempre ajudar com uma intenção de fazer, digamos, algo em meu favor. É isso que o Maquiavel está dizendo. Então, o homem só é bom se ele ganhar algo em troca. Gente, essa filosofia ela ganhou muita força na época e hoje ela ganha muita força também, porque a gente sabe que tem muita gente que faz o bem, mas faz em razão de ganhar benefícios com isso. Mas a questão aqui não é só a motivação dela. Ele está dizendo que o homem é mau por natureza. Bom, essa é uma grande questão. Ele está dizendo que o homem já nasce mal, ele já é ruim desde criancinha, ele já tem a maldade dentro dele. E é isso que o grande rival dele, que é o Jean-Jacques Rousseau, que é um francês muito famoso, ele vai dizer que o homem, na verdade, ele é bom por natureza. E é a sociedade que o corrompe. O que ele está dizendo? Ele vai dizer o seguinte: o homem, na verdade, ele não é mau, ele não nasceu mal, ele era uma pessoa boa, uma pessoa pura, ela não tinha maldade alguma, mas ela começou a crescer e as questões sociais começaram a produzir, digamos, uma nova pessoa. Ela vai, digamos, como ele muito bem diz aqui nessa imagem, a sociedade que corrompe o homem. Vamos lá, vamos avaliar essa hipótese. Imagine um camarada, ele trabalha numa empresa onde ele é extremamente, digamos assim, sofre um grande abuso psicológico, ele trabalha várias horas, não é remunerado, ele, digamos, sofre muito preconceito dos seus colegas, é feito, digamos, sátira dele o tempo todo, ele é o que, digamos, mais sofre lá dentro. Então o Maquiavel vai dizer que, em razão de todas as consequências que ele está sofrendo na vida dele, ele está sendo corrompido pelo aquilo que está ao redor dele. Então essa é a grande questão, e é o que o Maquiavel quer dizer. Ele vai dizer que a sociedade o corrompeu, mas dessa forma, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, as ações dessa empresa, dos colegas dele, é o que está corrompendo aquele homem, por exemplo. Da mesma forma, uma mulher que é traída, por exemplo, ela foi traída pelo seu esposo, automaticamente ela vai ver o casamento, a partir daquela relação que ela teve, como um problema, ela vai se sentir corrompida, entendeu? Ela vai não conseguir mais acreditar naquilo em razão do que a sociedade, do que as coisas da vida dela fizeram acontecer. E, obviamente, nós sabemos que isso também faz algum sentido, porque nós percebemos na sociedade que, às vezes, há uma motivação nesse sentido, onde se uma pessoa, digamos, ela vai sofrer em razão do local também que ela está, né? Mas o grande detalhe aqui é o que ele fala: o homem é bom por natureza. O que já é extremamente diferente do que o nosso querido Maquiavel disse. Maquiavel vai dizer que o homem é mau por natureza, ele vai dizer que o homem é bom. Então há um grande pensamento diferente aqui de dois grandes pensadores. Vamos continuar para falar um pouco mais agora sobre o que o John Locke vai falar sobre o assunto. O John Locke é muito famoso. Se você der um Google, você vai ver que o John Locke tem extremamente importância em vários aspectos, principalmente dentro da questão do liberalismo. Ele vai dizer que o homem ele nasce como se fosse uma folha em branco. Vamos filosofar sobre esse assunto agora? O que é o homem nascer como se fosse uma folha em branco? Ele está dizendo que o homem não é bom e também não é mau. Ele vai se construindo conforme as coisas que ele está vivenciando. Mas então qual que é a diferença do que o Rousseau falou para o que o Locke falou? Porque o Rousseau vai dizer que o homem, a sociedade vai corromper ele, entendeu? Só que a grande questão para ele dizer que a sociedade corrompe alguém, como a sociedade chegou a se tornar corrompida? E é uma grande questão que eu levantaria para o Rousseau.
Mas o Locke vai dizer que o homem é uma folha rasa. Ele não é bom e nem mal. Ele vai tomar o seu próprio caminho. É como se ele fosse uma grande escultura a ser construída. Só que até lá ele teria que passar por vários processos aonde o autor estaria moldando ele. Quem seria esse autor? Deus. Locke vai dizer que seria o próprio ser, aonde a própria pessoa irá se moldar através do tempo, através das suas ações, através das suas escolhas e através de tudo aquilo que ela decidir fazer. Isso também faz um grande sentido, porque ele vai dizer, e nós conseguimos também perceber na sociedade, que muitas pessoas tomam decisões a partir daquilo que elas realmente querem. Mas também levamos em consideração que as pessoas estão extremamente influenciadas pelas coisas que estão tanto na mídia como também em todo o nosso planeta. Então vamos continuar analisando. O Locke, ele tem uma grande diferença então do Rousseau e do Maquiavel. Maquiavel vai dizer que o pessoal é mal por natureza. Rousseau vai dizer que é bom, ele vai dizer que ninguém é bom e nem mal. Somos apenas uma folha em branco. E continuando a visão desses pensadores, nós vamos falar agora sobre o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem é o lobo do homem. Uau, essa frase é tensa, hein? Em guerra de todos contra todos. Pois é, o Thomas Hobbes vai dizer que o homem é extremamente perigoso. E ele é perigoso para si mesmo. Então ele vai dizer o seguinte, o homem é o lobo do próprio homem. Por quê? Ele costuma visualizar que o homem entra em guerra contra ele mesmo. Ele vai brigar contra ele mesmo. E dessa forma, ele vai ter um grande conflito, digamos, dentro da própria sociedade, em razão de que tudo para o homem é uma grande caça pelo poder. E é isso que o Locke vai dizer, que o homem sempre está buscando o poder, independente de qualquer situação, mesmo que isso signifique destruir um povo, destruir um grupo em específico, se isso for beneficiar ele, porque ele é extremamente mau. Locke vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem, é uma guerra de todos contra todos. Gente, isso fica muito claro que ele não acredita nem um pouco no ser humano. Ele acha que todo mundo é mal, e não só é mal, como nós somos extremamente rivais e nunca conseguiremos ser amigos. Mas será que o Thomas Hobbes está certo? Por mais que nós temos guerras, brigas, discussões e até mesmo coisas das quais nós não gostamos dentro da sociedade, mesmo assim, o homem consegue viver em sociedade. E dessa forma, o Locke ele vai dizer que a única forma de garantir a sobrevivência da sociedade em si é as leis. As leis de forma severa. Porque o homem é extremamente mau e perigoso. E ao mesmo tempo que o homem é perigoso, ele precisa de leis para proteger e comandar. Então ele vai dizer que o rei, a figura do rei, é fundamental para criar ordem e comandar, digamos assim, toda essa concepção de sociedade, fazendo que tudo ocorra bem. E mesmo com o rei poderia ser mau. Então ele disse que de toda forma tudo é ruim, tudo é perigoso. O Hobbes, de toda forma, ele era bem revoltado, tá bom? Mas voltando aqui para os outros pensadores, a diferença é: Maquiavel vai dizer que, então, o homem nasce mal, Rousseau vai dizer que o homem nasce bom, o Locke vai dizer que o homem não nasce bom nem mal, ele é uma pedra rasa, e o Hobbes vai dizer que é extremamente mal. E não só é mal, mas como vai ser sempre mal. É isso que o Hobbes vai dizer. Mas, continuando nossos pensadores, nós vamos conhecer um cara chamado Arthur Schopenhauer. Esse cara aqui, ele é bem sarcástico no que ele pensa sobre como o homem é, a natureza do homem. Ele vai dizer que o homem é um macaco cego, robusto, irracional, que carrega um macaco aleijado que enxerga. Vamos entender essa crítica dele? Primeiro, o homem é um macaco cego. Ele vai dizer que todos nós não temos visão. Talvez a visão que ele diga não é no literal, ok? É uma visão, quando ele fala sobre visão, ele está dizendo uma visão de ver o futuro, de ver as consequências, de ver, por exemplo, aqui ele pode dizer até mesmo de controle social, né?
Então, por exemplo, o homem é um macaco robusto e irracional. Robusto, ele quer dizer que nós somos mão de obra, né? Nós somos extremamente mão de obra. A gente só serve só para o braçal. E irracional, né? Irracional porque nós não sabemos o que fazemos, simplesmente fazemos, entendeu? Somos inconsequentes. É isso que o Schopenhauer vai dizer, que o homem é extremamente inconsequente. E acima de nós, nós temos então outro macaco, só que dessa vez esse macaco é um aleijado que enxerga. Entendeu? Então ele vai dizer o seguinte, ó, você é o robusto que vai carregar outro que é mais esperto que você, mas esse enxerga, e esse vai comandar você. É como se fosse aquela sátira, que eu acho que todo mundo já viu, todo dia sai um malandro de casa e um bobo, e os dois vão se encontrar. É isso que ele está dizendo, que a sociedade funciona da mesma forma, que sempre vai ter o esperto que vai estar sendo carregado pelo cara que não tem visão e não sabe o que está fazendo. Então, o Schopenhauer ele vai passar a natureza do homem nesse sentido, que o homem por si só, ele não é tanto mal nem bom, isso não importa, mas o homem por si só, ele gosta de tirar vantagens, entendeu? E ele é extremamente irracional no que ele faz. E talvez ele até ousa em dizer em certos momentos que o homem é extremamente passional em tudo que ele faz. Ele é gerido e guiado por apenas emoções, por isso que ele é extremamente irracional. Ele não usa da razão para tomar as suas escolhas. Ele apenas toma através das suas emoções. Então vamos continuar aqui. Nós vamos ter agora o Friedrich Nietzsche. Esse cara aqui que vai dizer que o homem é uma corda esticada entre o animal e o Superman. O que é isso? Ele vai dizer o seguinte, essa frase dele é um tanto quanto poética, porque o Nietzsche adorava mandar essas frases extremamente, sabe, digamos, cheia de mistério e ao mesmo tempo, né, onde os outros filósofos ficavam encantados, mas na verdade não tinha nada demais do que ele falava. Mas voltando para o que ele estava dizendo, ele vai dizer o seguinte, olha, nós somos uma corda esticada, né, entre um animal e um super-homem. O que seria isso? O animal seria algo, a representação que ele quer dizer aqui é algo irracional, tá? Um ser extremamente irracional que não sabe o que está fazendo, que não gere muito bem suas emoções, faz as coisas apenas com base em razões irracionais. O homem é extremamente irracional. Se ele tiver que fazer uma atrocidade, ele irá fazer. Entendeu? Mas ao mesmo tempo que esse homem pode fazer uma atrocidade, ele pode ser um super-homem. O que seria o super-homem na cosmovisão dele? Seria uma pessoa onde ela pode fazer coisas boas. Só que para o Nietzsche isso é um tanto quanto controverso, porque o mesmo não acreditava em verdades absolutas, e muito mesmo não acreditava no bem e no mal. Para ele isso eram coisas subjetivas, que cada um tinha sua interpretação do que poderia ser. Só que dessa forma, o que ele quer dizer o homem ele é apenas uma corda esticada, que pode estourar em qualquer um dos lados. Entendeu? Ele pode ser um cara que possa ser respeitado, amado, e a sociedade gostar dele, como ao mesmo tempo ele pode ser extremamente uma atrocidade para o ser humano, entendeu? Então essa é a cosmovisão desse pensamento dele. Só que quando nós falamos sobre todos esses pensamentos, nós também entendemos algumas questões que nós consideramos importantes. Por exemplo, o que será que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Porque, gente, vamos analisar. Até agora nós falamos sobre de que o homem, qual é a natureza dele, certo? Mas o que a palavra de Deus nos fala? O que a palavra de Deus nos ensina? Será que o homem é bom ou mal? Quando você abre no livro de Gênesis, você pode fazer isso em casa e começar a estudar a partir do capítulo 1, versículo 1 em diante, no livro de Gênesis, você consegue entender qual era a visão do homem naquele momento e como Deus o fez. Então, Deus fez o homem bom, certo? Mas calma, isso quer dizer que a natureza do homem é boa? Vamos com calma, eu vou explicar para vocês. Então, Deus fez o homem bom. A natureza dele era boa. Por quê? Porque no jardim do Éden, Adão não conhecia o pecado. Nem ele e nem Eva. Isso quer dizer o quê? Se ele não conhecia o pecado, e o pecado ele é o mal, então automaticamente a natureza dele era boa. Isso é óbvio. Entendeu? Isso é incontestável, é racional. A grande questão é,
Então a natureza dele é boa, certo? Mas vamos continuar. Só que quando o homem peca, quando há a queda de Adão e Eva, né? Quando há a queda de ambos e eles são expulsos do Jardim do Éden, qual é o grande problema que nós observamos? É que a natureza do homem deixa de ser boa. Ah, mas como assim isso? Como você está se baseando no que para dizer isso? Na palavra de Deus, na Bíblia. Por quê? Quando o homem ele peca, ele come do fruto proibido, ele está deixando e possibilitando a entrada do mal na terra. Então ele se torna conhecedor, tá, do bem e do mal. Isso você vai encontrar no livro de Gênesis. Então, se ele se torna conhecedor do bem e do mal, automaticamente a natureza dele não é mais boa. Entendeu? Por quê? Porque o homem, então, ele se torna mal. Mas espera aí. Mas ele conhece o bem também. Então, por que ele não é uma pedra rasa, como o John Locke disse? Como ele conhece as duas coisas, por que ele não vai se construindo? Vamos lá. Vou continuar explicando para vocês. Por que a tese do John Locke não está certa? Porque quando o homem ele peca, a natureza dele vira mal. Por quê? Porque então ele está em perdição. Porque no livro de Gênesis vai falar que o salário do pecado é a morte. Analise comigo. A morte, o que ela significa? Significa que acabou para o homem. Acabou, porque ele se tornou mal. Então, só tem um preço para o pecado: a morte. Então, cada vez que o homem peca, ele deveria assim o fazer, deveria deixar de existir. Mas Deus, em sua extrema misericórdia e amor, um amor extremamente maravilhoso, ele manda o seu Filho para que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E dessa forma, nós percebemos que o homem, quando ele aceita Jesus, o único sacrifício, o sacrifício santo, aquele que, digamos, acaba com todos os outros sacrifícios, porque apenas Cristo foi o sacrifício, aquele que nos salva, que nos tira da perdição, que nos tira do pecado, que nos limpa as nossas vestes. Então nós percebemos que quando o homem está no pecado, a sua natureza é mal. Mas, através da salvação de Cristo Jesus, então a nossa natureza era transformada e ela volta a ser como era no Jardim do Éden. Essa é a grande diferença do que Rousseau falou, do que Nietzsche falou, do que Schopenhauer, Locke, Maquiavel, de todos eles. Essa é a grande diferença. A diferença é, com Cristo nós somos bons, verdadeiramente bons, porque não estamos fazendo em troca de ganhar algo em troca, como Maquiavel diz. Porque se você faz algo bom em troca de algo melhor ainda, quer dizer que você não fez porque você é bom, você fez porque queria algo em troca. Então, um verdadeiro cristão, ele deve fazer com a motivação de fazer o bem porque ele é bom. E isso o faz um verdadeiro cristão. Entendeu? Então, essa é a grande questão e o grande debate. A palavra de Deus nos mostra uma possibilidade de salvação através de Cristo Jesus e do seu grande sacrifício por todos nós. E por isso, a nossa natureza, ela volta a ser boa, assim como no Jardim do Éden. E por isso, todos vocês que estão assistindo e talvez não conheçam a Cristo, saiba que você tem uma grande esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus. E somente dele, por meio dele e através dele, são todas as coisas. Ele é o único caminho até Deus. Então, entregue seu caminho a Cristo e tenha certeza de uma coisa: que a sua natureza, a partir disso, ela se torna extremamente boa. E você pode totalmente esquecer essas filosofias erradas, porque, na verdade, a única filosofia verdadeira e que realmente faz todo sentido é a filosofia que vem da palavra de Deus. Até o próximo programa e até mais. Muito bem, nós pudemos ouvir um pouquinho mais um cientista aí, mais um homem de Deus, nos trazendo esta verdade tão importante. Nós precisamos conhecer o que aconteceu, mas conhecer também o propósito de Deus para o ser humano. Não, Deus não nos fez e abandonou a nossa sorte dizendo: se virem.
Vocês procuraram este caminho, agora encontrem o caminho de volta. Jamais. Sabemos que somos considerados as ovelhas e, como ovelhas, a ovelha não sabe encontrar o caminho de volta para casa. A ovelha não sabe se cuidar, ela não sabe buscar a sua própria subsistência, a sua própria sobrevivência. Ela precisa do pastor, ela precisa daquele que vem trazendo para ela uma mesa farta, ou pastos verdejantes, ou águas tranquilas, ou proteção. E é o que o Senhor nos oferece. Que tal nesta hora, conhecendo quem nós somos, conhecendo quem Deus é e o que Deus preparou para nós, que tal orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que me fizestes para o louvor da Tua glória. Reconheço que o Senhor enviou Seu Filho ao mundo para morrer na cruz em meu lugar. Reconheço que a minha vida só tem sentido em Ti. Por isso eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje e para sempre. Recebe-me em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você permaneça firme e continue estudando a palavra de Deus. Continue buscando ser cada vez mais sábio, crendo neste Deus maravilhoso e no caminho que Ele traçou para nós. Um caminho de vida e de paz. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.